já era. Vai formar o NaCl ali. Esse cara aqui, ó. Você tá indicando, tem como separar o Na do Cl? Boa noite, iniciamos a nossa gravação do dia, nossa web, né, do dia 27 de outubro de 2022 para o evento 798171 na UC de Comandos Elétricos. Pessoal, vamos fazer a recapitulação na nossa última, né, eu trouxe para vocês aí um vídeo, né, para a gente trabalhar sobre os tipos de diagramas. Vocês, como o Wellington já bem disse, né, trabalharam com o CAD/CIMA no momento presencial. E aqui a gente vai continuar, né, a nossa construção. Me deu até uma falha na memória, porque na web passada teve workshop, né? Então, workshop não. Caraca, não foi com vocês. Eu já tô até perdido já, pessoal. Qual que foi a nossa última web mesmo? Não faz pergunta difícil não, professor. Deixa eu lembrar aqui, que às vezes eu sei que esse assunto linka, né, com o da semana passada, e agora foram os diagramas. A gente trouxe as plantas, simbologias, falou sobre diagrama de potência, de comando, quadro elétrico, os unifilares, né? Teve diagrama trifilar, multifilar, simbologia. Então foi isso. E hoje, né, nós vamos trabalhar aqui sobre motores. Então vamos construindo essa caminhada aí com a nossa C de comandos, né? Então, os motores aí vai fazer muito parte do nosso dia a dia, independente do equipamento que você for trabalhar, desde o residencial, comercial, industrial, você vai ter motor sempre realizando trabalho, né? Que o motor ele basicamente ele pega, né, a energia elétrica e converte ela em energia mecânica. E a gente vai ver um pouco sobre os tipos de motores, né? Principalmente sobre suas características e como eles funcionam de certa forma, a placa, como que faz leitura de placa, justamente para familiarizar. Então, né, há uma grande variedade de modelos de motores elétricos que são produzidos de acordo com a necessidade exigida pelos equipamentos nos quais serão instalados, né? A gente tem tanto, por exemplo, no residencial, um motoventilador. Se você pegar o da evaporadora, ele é diferente do motoventilador da condensadora, justamente de acordo com a hélice que ele usa, né? No outro lá, o que a gente comumente chama de turbina evaporadora, hélice. Então, depende muito da velocidade de rotação. A frequência, geralmente, eles são para 60 Hz, né? Depende da potência que você quer também. Então, cada um é feito de um jeito. Se você pegar igual esse aqui, né, que está na imagem, a gente trabalha muito em self-contained e você já encontra eles para fazer a transmissão para o eixo que tem a voluta ali, que seriam popularmente chamadas de turbinas, né? As turbinas que insuflam o ar. Então, tanto para evaporadora quanto condensadora, já tem, que é o da WEG, o W22, né? Então, são vários modelos e depende de qual equipamento você está trabalhando. Então, os motores elétricos, na sua maioria, possuem em comum diversos elementos empregados em sua construção, porém, cada modelo possui elementos peculiares que fazem parte de suas características construtivas. Um exemplo, nos equipamentos que ainda não são inverter, você pega um motoventilador, você consegue desmontar, você consegue fazer a troca ali na evaporadora, você consegue fazer a troca do rolamento, aquele chato de trocar aquele rolamento lá, que muitas vezes você acaba quebrando o anel que tem no eixo, né? Aí se você hoje já pega o modelo no inverter, é uma caixa moldada, você já não consegue trocar, né? Ele vem no material cerâmico. Então ali você só comprando outro novo, porque se você abrir a carcaça dele, você dificilmente vai conseguir unir ela novamente, né? Por ser cerâmico. Então quando estraga ali, seja travar um rolamento ou algo similar, você tem que fazer a troca. Então, depende muito, né, do tipo de motor. Então, o motor elétrico é um equipamento capaz de converter energia elétrica em energia mecânica. Então, ele pega ali a eletricidade, né, e vai converter em movimento. Então, o eixo começa a girar, né, para transmitir esse momento de rotação. Então, essa energia mecânica pode ser utilizada para ativação de diversos tipos de máquinas e equipamentos.
aplicados tanto no setor residencial, comercial e nas indústrias, como no transporte de cargas, processamento de materiais e no transporte de fluidos. Os motores elétricos são classificados como motores acionados por corrente contínua e corrente alternada. Então aqui, ó, motores elétricos CC, corrente contínua, né? Necessitam de uma corrente elétrica também contínua para o seu funcionamento. Este tipo de equipamento possui alto custo de instalação, porém permite o seu funcionamento com velocidade amplamente regulável. É recomendado para equipamentos que necessitam de toda a carga durante a partida, guindastes, elevadores e locomotivas. Então, para esses motores, né? Esse aqui já não é tão comum a gente ter nas nossas máquinas, pelo menos nas que eu ando. Não sei aí se vocês, algum de vocês aí trabalham com motores corrente contínua. Alguém aí já fez manutenção, né? Instalou equipamentos com corrente contínua? Pelo silêncio aí, eu acho que não também, né? Então, os de corrente contínua, eles têm o rotor, né? Tem as bobinas e tem a carcaça. Aqui, ó, o induzido, a bobina e a carcaça, né? Indicada aqui no diagrama do motor. Então, vamos trabalhar cada uma delas, né? Tem muitas partes que tem no de corrente contínua e também tem no de corrente alternada. Que esse é o induzido, né? Ou armadura é a maior parte da máquina, a qual possui um eixo e um núcleo da armadura, onde são localizadas bobinas conhecidas como enrolamento da armadura. Então, geralmente, quando o motor danifica, né? Se você conseguir abrir e tiver a curiosidade, você vai ver que na maioria das vezes, né? Quando ele não funciona, o pessoal fala, tem que refazer o enrolamento. Você pode ver aqui que os cabos, né? Os cabos não são fios. Os fios de cobre ali na bobina dele vai estar danificado, ele vai ter derretido o verniz, então vai acontecer algo similar. Outra coisa também nas ranhuras aqui, né? Muitas vezes acaba danificando essa parte. Então, isso danifica, né? Ou influencia no funcionamento desse motor. Tem um rolamento ali na ponta do eixo, tem o comutador, tem a isolação, né? Então, além disso, possui um computador fixado a um eixo composto por um conjunto de lâminas de cobre isoladas entre si, que lhe permitem resistir a altas correntes elétricas. Então, como que ele vai funcionar, né? Ele gera um campo eletromagnético com um momento girante, e isso vai ser transmitido até o eixo. Então, o eixo gira, né? E com isso, aqui o eixo está curtinho, né? Mas o eixo vai ter uma parte fora que você vai acoplar, seja a sua turbina, né? Que é ou seja, sua hélice lá da condensadora. Mas é um campo elétrico, fornece energia elétrica, gera um campo eletromagnético aqui dentro dele com as bobinas. Isso gera um momento girante que transmite para o eixo, e aí o eixo, né, vai transmitir para uma pá, o que for, uma polia, se estiver usando correia, para girar algo que seja do seu interesse, né? Além disso, tem a bobina de campo, como popularmente conhecido como estator, né? Então a gente vai falar é o estator, responsável por produzir um campo magnético por meio de seus componentes, acoplados em volta da armadura, proporcionando uma interação. Então ele interage, né? O estator permanece estático durante o funcionamento. Então ele que vai gerar esse campo magnético, né? Que vai gerar um momento girante e vai fazer o induzido girar. Então, aqui tem a bobina de campo. E além disso, a carcaça, né, que é o ponto de fixação do enrolamento de campo e é formado por chapas. As bobinas são ali posicionadas para formar os polos. Outra coisa interessante, vocês veem nas carcaças do motor que ele tem várias ranhuras, né? Se fossem uns filetes. Isso aí, nesses motores maiores já viram, né? É uma espécie de aletas. Igual esse aqui, ó, na parte que tem o corte, né? Você pode ver as aletinhas aqui embaixo. Conseguem ver aí? Sim. Wellington, consegue, né? Ouvir a sua voz quando você respondeu. Essas Sim, aletas consigo. aí são interessantes até para a questão do... Fala da troca de temperatura desse motor. Porque o motor com essa carcaça, tem alguns aí que vocês já viram que tem até uma ventoinha, né? Uma espécie de ventoinha no... Tem a parte que sai, né? O eixo e na outra parte como se fosse
as costas do motor, né? Tem uma ventoinha para ajudar a ventilar. E essas aletas também ajudam na troca de calor. Por isso que tem essas aletas aí nos motores, né? Então, ponto de fixação, as bobinas são ali posicionadas para formar os polos, certo? Deixa eu seguir aqui. Além disso, tem as escovas, né, que possuem a função de conduzir a energia do comutador para o rotor. São fixadas a carcaça por meio de molas existentes em seus porta-escovas para executar a pressão das escovas contra o comutador. Então, ele exerce essa pressão, né? A escova está aqui na esquerda e onde ela fica posicionada. Então, ela exerce a pressão justamente para conduzir a energia. E aqui os nossos motores, saímos dos CCs, né? E aqui os nossos motores CA, corrente alternada. Então, são mais utilizados em equipamentos industriais que exigem longos e constantes regimes de trabalho, tendo em vista maior economia no consumo de energia. São largamente empregados em sistemas de refrigeração e climatização nas mais diversas áreas, que é o mais comum, né? A gente tem os motores, ou eles são monofásicos ou são trifásicos, né? E aí tem o monofásico, que o comum é a gente encontrar monofásico 220 e trifásico 380. Mas já vi em algumas situações, né? É mais difícil encontrar o monofásico 127, mas já vi em instalações que utilizavam trifásico 220. E aí tem que ser verificada qual é o fornecimento no local que você está. Os que utilizam 127 como monofásico e 220 trifásico, eles usam rebaixadores de tensão, né? Então, se está vindo normal da concessionária, vai vir o 220 e o 380. E aí tem instalações, eu falo isso porque eu já presenciei, né? Já participei de um planejamento de manutenção que um dos clientes tinha rebaixador de tensão e não era sabido pela equipe, né? Estava entrando manutenção nova e não atentamos. Acostumado 220, 380, chegou para fazer e lá tinha rebaixador de tensão. O motivo desse rebaixador eu não sei, mas depois desse fato aí eu comecei a tomar mais cuidado. A pessoa, pô, mas você vai conferir toda hora? É 98% dos 220 monofásico e trifásico 380. Eu confiro porque realmente isso aí pode trazer dano. Imagina você trocando ali um compressor de 3TR, né? 36.000. Você vai lá, coloca e danifica esse compressor. Nós estamos falando aí de um custo, acho que a última vez que eu vi já estava próximo a R$ 2.000, né? Só do elemento. Nós temos ainda filtro, né? Você gastou com 141, bomba de vácuo, todo o processo para fazer essa substituição, né? Fluido, seu tempo, deslocamento. Então, esse é um ponto que eu trago aí para vocês de experiência, né? Que realmente é sempre bom atentar à questão da tensão que está sendo fornecida. Os motores acionados por corrente alternada são mais simples quando comparado aos motores de corrente contínua. Permitem um funcionamento por longos períodos sem manutenção, por não possuírem contatos móveis em sua estrutura. Então, aí um dos motivos, né? O primeiro ele já empregou, que é maior economia no consumo de energia, e o segundo aqui, que diminui, né, o custo com manutenção os motores de corrente alternada. Tá aí as explicações plausíveis por que na nossa indústria, né, no nosso dia a dia, a gente encontra muito de corrente alternada, né? A faixa de velocidade dos motores de corrente alternada é imposta pela frequência da fonte de alimentação, resultando em ótimas condições para o seu funcionamento em velocidades constantes. Os motores de corrente alternada podem ser classificados quanto à velocidade de rotação do motor em sincronismo com a frequência da tensão elétrica gerada para o funcionamento desse motor e que, nesse caso, né, pode ser do tipo motores de corrente alternada síncronos, assíncronos ou de indução. Caso a classificação seja pela frequência da tensão elétrica gerada pela rede de distribuição, então os motores são do tipo motor corrente alternada monofásico ou trifásico. Então vamos para o primeiro aqui, né? Motor de corrente alternada síncrono.
Aí um exemplo, aí tem um motor numa hidrelétrica aí gigantesco. Ali a parte tem a voluta e o do rotor desse motor ali, ou seja, uma pá, né? Geralmente a hidrelétrica tem as pás, que aí comutado com a turbina, né? Para gerar. Aí já é o contrário. Lá eles. Então, qualquer dia eu vou aproveitar e falar para vocês por que que a gente chama tanto. Ninguém sabe, a gente chama de turbina, o que realmente é uma turbina. Não, Flor. Sabe não, né? Então, a diferença de motor para turbina. O motor, ele geralmente vai pegar a energia elétrica e converter em energia mecânica. Ou pegar um outro tipo de energia, né? Combustão e converter em energia mecânica. Por exemplo, o carro tem um motor, porque ele pega a energia da combustão, né? E converte em energia mecânica. O contrário, aí já é uma turbina. Um exemplo numa hidrelétrica, igual aqui. Você pega a queda, né, da água, vai gerar uma energia mecânica que fica girando a pá, né? E essa energia mecânica é convertida em energia elétrica. Então, toda vez que pega energia mecânica e converte em energia elétrica ou um outro tipo de energia, aí é turbina. Então, essa é a diferença entre motor e turbina, e por isso que eu fico receoso também em chamar aquele ventilador radial, né? Que a gente tem nos nossos evaporadores de turbina também. Mas não quero mudar o nome não, porque comercialmente é mais fácil encontrar, né? Mas a turbina é justamente essa diferença para o motor. Então, se for no avião, o avião não tem motor. Ele tem uma turbininha lá pequena, mas o avião tem motor, carro tem motor, usina hidrelétrica tem turbina e assim vai. Esse foi extra, tá? Para falar, Wellington. Professor, a Sim. gente vê muito na internet o pessoal fazer, no caso, colocar um motor para gerar energia. Sabe que todos os motores, eles faziam, no caso, o contrário, fazia a rotação deles e sair energia no lado contrário? Você fala se fosse reverter o. Você fala em reverter o. Como que fala? A rotação dele? Você Eles fala para ele. colocam, Ah, eles colocam na internet o seguinte: o que eles fazem? Ele coloca um motorzinho lá, vamos supor, um motor CC, né? Corrente contínua, né? uhum, Mas no caso ele gira o motor e ele acende um LED, né? sim. Mas eu acho que existe motores e existe geradores, né? Mas eu acho que nem todos os motores são geradores, né? Ah, isso é. É porque para ser gerador, você precisa. Como fala? Por exemplo, um motor gerador igual o diesel, né? Esses que tem nos prédios aí hoje em dia. Ele tem junto uma parte elétrica, entendeu? Para fazer essa conversão. Então, no caso de um gerador, ele converte, pega energia de combustão, passa para energia mecânica e depois passa para energia elétrica. Ixi, aí já vai ficando mais aprofundado agora, Wellington. Mas ele tem uma parte que são os estatores, ele tem um rotor que gira junto do motor, justamente, essa forma que ele vai girando, ele gera um campo eletromagnético, e aí tem, cara, aí você vai entrar numa parte que nem eu sei explicar direito, mas tem uma espécie, não são as bobinas, que recebem esse campo e com isso gera energia elétrica. Eu Professor, lembro. Sim, Wellington. tirando foco aí também, o senhor no Não, começo, no ah, começo o senhor falou o seguinte, que o senhor já teve, no caso, um momento que vocês fizeram manutenção e constatou que teve uma alteração de tensão no local, né? sim. É o seguinte, o meu cunhado, que ele lá tem uma granja lá na chácara e tem um motor 440, o que que ele fez? Ele pegou, tirou a foto do motor e levou para comprar esse motor. Isso parece que foi na casa do Capão, não sei se lá na Geo acontece a mesma coisa, né? Só sei que ele foi 3 vezes e nas 3 vezes venderam errado para ele o motor. Quer dizer, ele, até o vendedor não tem instrução, questão nem para te orientar sobre compra e instalação. Na primeira vez ele comprou, ele levou a foto do motor 440, ele comprou um motor 220, ele mandou um motor 220. Aí foi lá e trocou o motor 440. Aí chegou o 440, no caso o eixo é mais grosso, aí no caso a gente tinha que trocar a polia, né?
Foi uma complicação danada. E uma vez também fui fazer um serviço elétrico num prédio, no edifício, o pessoal ficou em cima do motor lá e ficou olhando. Aí eles fecharam o motor em 220, mas sobrou muita ponta lá, parecia 12 pontas lá o motor. Mas só que o motor, ela no caso, 110 e 220 trifásico. Eles queriam ligar ele 220 monofásico. Eles não entenderam que o 220 era trifásico, não monofásico. Exato. E realmente, a gente vai chegar na placa ali, mas você trouxe uma coisa interessante. Essa questão de compra, né? Infelizmente, na casa do Pica-Pau eu nunca comprei, mas na Agel muitas vezes. E realmente o pessoal lá é bom em vendas, entendeu? Eles tentam ter uma base, mas imagina, eles têm um catálogo gigantesco, eles não conseguem entender. Se você não chegar lá com todas as informações, na hora que você receber, você conferir, pode ser que você tenha que dar 2 viagens, né? E com relação aos motores, tem motor de fechamento com 6, né? 6 pontas lá na placa dele, e tem outros com 12. Então, isso influencia também. Por exemplo, o que comumente a gente tem aqui nas nossas máquinas, né, de climatização e refrigeração, são a placa, né, com seis contatos para a gente fechar, e a gente pode fechar estrela triângulo, pode fechar 220, 380, entendeu? E aí ele tem um limite, né? Então, assim, ele vai fechar 220, 380, é monofásico, é trifásico, ele já vem selecionado. Então, se o motor é trifásico, dificilmente ele vai fechar no monofásico, né? Não tem como. E se ele for monofásico, da mesma forma. Então, aí você trouxe dados interessantes. Eu vou até passar um pouquinho para frente para a gente linkar aqui, ó. Os dados Porque a gente. Pode falar, o Wellington. ocorrido lá é o seguinte, ele tirou a foto da placa e levou. Mesmo assim, o vendedor não deu conta de solucionar e vendeu a peça errada. Exato, vocês estão vendo a placa aí no slide, né? Então aqui ó, a gente tem o nosso motor com a placa, né, com 6 contatos aí que a gente pode fazer, né? W, o IV 1 e 2. E aqui ó, fechamento triângulo 220, fechamento estrela aqui ó, 380. Então assim vai. Então tem a forma como fecha, né? O motor traz aqui a questão da potência dele e tudo mais. Então é essa placa aqui. Outra coisa muito interessante na nossa área, como os motores são acoplados, né? Seja uma hélice ou seja o que a gente popularmente chama de turbina, o tamanho do eixo, né? O comprimento do eixo que fica ali fora do induzido, que a gente vai colocar a nossa peça, e o diâmetro desse eixo é importante. Porque que acontece? Já precisamos trocar várias vezes, né? E no começo o pessoal não se atentava tanto a isso. E aí que entra aquele paquímetro que a gente falou lá em metrologia. Realmente, se você não escolher certo, às vezes o motor não encaixa, ou o seu motor não, a sua hélice não encaixa, ou ela fica fora da posição. E cada vez mais, não sei se vocês estão reparando, essas máquinas agora, 410, eles estão tentando diminuir, né? Para gastar menos material, para ficar esteticamente melhor. E como elas estão ficando cada vez menores, ali é precisão centímetros, né? Não é milimétrico ainda, que tem as folgas, mas é precisão de centímetros. Se você troca por um motor com eixo um pouco maior, se você não se atenta ali, monta a máquina e liga, só pá, destrói tudinho aquela parte de cima, se for num barril, né? Se for com descarga horizontal, que são as quadradinhas, né? As convencionais, destrói a sua serpentina. E eu já vi gente fazendo isso. Infelizmente, lá na empresa já aconteceu. Então, esse é outro ponto que o Wellington trouxe, né? Que é muito importante atentar quando for fazer a troca de um motor num equipamento. Certo? Certo. Hoje o pessoal está mais calado, né? Não sei se o assunto está muito longe, mas acho que todo mundo mexe com o motor aí. Pelo menos o rolamento tem que trocar, tem que levar na Soar da vida aqui ou no outro local aí para fazer um rebobinamento. Mas vamos seguir. Então, esse tipo de motor que a gente estava trabalhando, né? Pode ser aplicado para geração de energia de potência reativa com a finalidade de correção de fator de potência imposto por outros motores de indução. Os geradores síncronos são utilizados em usinas geradoras de eletricidade, hidrelétrica ou termoelétrica. A gente estava falando lá, Wellington. Aqui, ó.
Então, esses motores síncronos, né? O que que eles têm? Tem um estator, que a gente viu a fotinha lá anteriormente, né? Acoplado conjunto de bobinas alimentadas em corrente alternada. Tem um rotor desse motor, né? Que é um conjunto de bobinas acopladas às partes de anéis alimentados em corrente contínua, formando os polos. E tem as escovas, né? Que deslizam sobre os anéis e estão acoplados ao porta-escova que está preso ao estator, que vai fazer a pressão ali para fazer a condução dessa corrente. E os assíncronos, né? Que também são conhecidos como motores de indução, imprimem a rotação em velocidade próxima à velocidade síncrona. No Brasil, esse sincronismo é realizado pela frequência da rede de alimentação em corrente alternada de 60 Hz. Então, chegou no motor, não está com a placa lá danificada, se tiver aqui, é 60 Hz, né? A nossa energia é gerada nessa frequência. Então, se tiver uma dúvida com relação ao motor para a frequência, tenho praticamente certeza que ele vai ser de 60 Hz. Então, os motores assíncronos, né, podem ser classificados como monofásicos ou trifásicos, e a gente vai verificar aqui, né? Para que o motor assíncrono entre em funcionamento, são necessários dispositivos específicos. Aqui, ó, o assíncrono a gente tem muito, ó. Capacitores, anéis em curto, bobinas auxiliares e chaves centrífugas, que favorecem o giro do motor no sentido determinado, né? A utilização de capacitores ou demais dispositivos para sua partida depende exclusivamente do modelo e necessidade de operação. Para esse tipo de motor é muito utilizado em regiões rurais devido à dificuldade do fornecimento de rede trifásica. Então, uma coisa importante, já repararam, né, que motor monofásico a gente tem capacitor e motor trifásico não. Todo mundo já tinha reparado isso? É a primeira vez que está ouvindo aí? Pode ser sincero aqui. Já tinha ouvido já? Eu já tinha reparado, Já professor. tinha, né, Eurivan? Sabia exatamente o motivo. Exato, até a gente, esse dia atrás, estava trocando figurinha com o pessoal, né? Antes de encontrar um catálogo chinês sobre os capacitores, né? O pessoal fala, cada um TR 25 microfarad, né? E estava verificando. A gente tentou calcular pelo LRA, não sei se vocês já viram lá o load range, né? Que é a corrente máxima ou corrente com carga máxima, né? É, e a gente tentou fazer um algebrismo lá, deu certo para alguns, não bateu com outros. Antes de encontrar o catálogo, a gente colocou assim, ó, 12 mil, 25 microfarad, 24 mil, vamos para 50, né? Aí você pegar um de 36, que hoje em dia já é mais difícil encontrar monofásico, né? A gente vai para um capacitor de 75, seria. Comercialmente já é mais difícil encontrar. E hoje em dia, né, já está capacitor de 60, às vezes um de 70. E a gente até brinca, né, com o pessoal quando tem um motor trifásico para trocar, fala, qual que é o capacitor? Quando o pessoal tá mais novo lá, né, vai e lá na empresa a dinâmica auxiliar, o, como fala, o mecânico solicita e o auxiliar pega no almoxarifado, né, e a gente brinca com isso. Então, pessoal, o capacitor só é utilizado para os motores monofásicos. Motor trifásico não vai capacitor. E o capacitor, a seleção dele justamente, pelo menos a gente utiliza essa convenção e fica muito próxima, né? É 25 microfarad a cada 1 TR, né? A cada 12 mil BTU. Alguém aí tem uma convenção dessa, já precisou? Quando você não encontra lá a etiqueta do fabricante, legível, né? Alguém tem uma conta aí diferente da minha ou usa a mesma? Como que é aí? Quero ver a experiência de vocês. Vai que alguém tem uma conta melhor que a minha. Professor, para ser sincero, sempre eu olho no YouTube que lá ensina a fazer uma conta, mas eu não consegui gravar ela. Será que é aquela do LRA? Deve ser, que eu também consultei no YouTuber, Ivan, a primeira vez que eu fiz. É isso mesmo. É uma lá que pegava a corrente máxima. É, vai estar LRA lá no nosso compressor, né? Você pega Uhum. aquele valor, eu não lembro se dividia por 5 ou É, por 3, era um negócio assim. eu não lembro mais com exatidão. Eu também não lembro. Alguém tem um outro método aí para selecionar o capacitor quando não tem a informação lá na máquina?
Perguntar aí pro Lucas, pro Erone, pro Fábio, Lino, que chegaram depois aí, vocês utilizam outro método? Como que é? Não sei se vocês estão ouvindo aí. Ah, o Fábio. Pode falar, Fábio. Você deve estar tentando, não está chegando um áudio para gente. Professor, no meu caso, eu nunca Sim. trabalhei na área, então para mim está sendo um aprendizado, tá bom? Ah, novo, show de bola. Então, fica aqui o meu feedback da experiência, Irane. Se precisar, a gente tem usado, tem dado certo, né? Até então. Mas se caso precisar de algo mais ajustado, eu creio que eu mostrei em aulas anteriores para vocês um link, né, que pegava o catálogo aí da maioria desses compressores que a gente tem na praça, né? E lá em alguns catálogos tem o valor do capacitor. Mas e quem mais? O pessoal aqui que estava antes, Cristiano, o João. O Irivan falou, não chegou, Irivan, não entendi. Essa dica que o senhor deu aí é top. É top, né? Dá para usar bem. Às vezes não dá para mexer com o celular e procurar. Ficou Exato. bem fácil. É, isso aí facilita, né? Às vezes você não tem um próximo, ou você não tem ele, você usa um próximo, né? Isso. E aí o ideal é sempre um próximo para cima. Apesar que os nossos condutores, né, na parte ali do comando, eles são mais sensíveis, né? E ali quando você muda a capacitância, você ah, consequentemente muda a corrente. Ela é a corrente bem baixa, mas o nosso condutor também é bem fino, né? Então pode ser que danifique. Mas não é comum, não. Então a gente sempre tenta colocar o ideal ou o mais próximo possível. Certo? Então, seguindo aqui, né, a fotinha do nosso estator, que é onde as bobinas de campo estão localizadas, e essas têm sua ligação, formato e disposição de acordo com o tipo de motor. Esse aqui é falei para vocês, o W22, que é esse motor aqui, né? A WEG fabrica um bem similar a esse, na cor azul ainda, é bem provável que seja um, que é o modelo que está mais forte aí na praça, né? Vendendo mais nas nossas máquinas. É lógico que antes do inverter, né? Agora com os inverters tá vindo diferentes, né? Como a tecnologia vem muita peça da Ásia, né? Com nomes aí diferentes, mas é provável aí que daqui a um dia também cheguem as máquinas montadas, né? Com nossos motores nacionais aqui. E temos o rotor também, né? Que é a parte móvel do motor constituída pelo induzido modelo gaiola de esquilo, que é o que a gente separa lá do estator justamente para trocar um rolamento, né? Geralmente troca os dois. Se for parar, desmonta para trocar, pelo custo de parada, né? E a questão da mão de obra, a gente já faz a troca do par, do rolamento. Lembrando para tomar cuidado com o anel, né? Tem um anelzinho ali para marcar a posição desse rolamento. E ele é bem frágil. Para realizar a troca, ele é sempre bom ter cuidado. E voltando aqui, né? Até que a placa eu nem tinha visto que era de um W22, que é o motor mais vendido aí da WEG, né? Mais vendido não, que mais tem na nossa área, né? Eu não sei qual que eles mais vendem. Então as informações ali, ó, se você pegar, vou colocar aqui a legenda do lado da nossa placa. Um é o código do motor, ali no cantinho inferior esquerdo. Dois ali já traz o número de fases, né? Ali aquele simbolozinho do tio representa que tipo de corrente, quem lembra? O que é, professor? Aquele tiozinho ali, ó, no 2, a setinha do 2 está indicando um tio, que lá é o tipo de corrente. Qual que é o tipo? Alternado. Exato, então ele é uma corrente alternada com 3 fases, né? Então ele é trifásico. Ele traz a tensão nominal de operação pelo número 3, né? Que ele é 220 ou 380, de acordo com o fechamento que você realizar na placa de 6 contatos ali. O regime de serviço, né? Pelo número 4, que até eu não tô... Ah, tá ali, ó. Que é o fator de potência, né? Ali é 0,82, que a gente vai utilizar esse fator de potência, o nosso cálculo de condutor, que a gente fez lá na UC de eletrotécnica e vai ter que fazer de novo.
né? Aqui tem a primeira atividade lá, fala dos condutores, né? Então a gente utiliza esse fator de potência que está ali, importante para os cálculos. O quinto é o rendimento, né? Número 5, que tá até, tá lá, o rendimento é 82,8. Então, de 100% de energia elétrica que ele consome, 82,8 ele converte em energia mecânica. Então, o que que é isso? Se você tiver se você estiver gastando 1.000 watts, né, de energia elétrica, você vai converter em 828 watts de energia mecânica. Então, ele tem diferentes potências, né? Tem a potência elétrica e a potência mecânica. Então, ele tem um rendimento aí de 82,8, um bom rendimento para o motor. Tem o modelo de carcaça, né? Pela simbologia aí do número 6, olha lá, 80, grau de proteção e assim vai, né? Vamos ver outra coisa importante que é a potência. 11, olha lá, o 0,75 e essa informação está em quilowatt, né? Se você quiser ela em cavalo, é 1 cavalo, né? 1 CV esse motor. O que mais que a gente tem aqui? Rotação nominal por minuto, a informação no 12, né? Cadê ela? Deixa eu procurar aqui. Alguém já viu aí onde está o 12? Abaixo do 3. É 2, 3 ao lado esquerdo. 2, 3, Acho 12. 2, 3, 12. Ah, sim. É, Tô à vendo lá, ó. esquerda. 1.725 RPM desse motor, né? Então, você já, por exemplo, quero saber velocidade de rotação no meu eixo, né, que eu vou transmitir. Então, é possível também saber a velocidade porque ele vai gerar 1.725 RPMs. Fator de potência a gente viu, né, no 14 ali, que é o 0,82. Aquela hora o 4 era outra coisa que eu nem tinha visto onde estava, que é como fala, que era o regime de serviço. Mais certo, vamos seguir. O que mais que a gente precisa? O peso dele, a massa dele, né? O 18 ali vai representar. E aí, dependendo da massa também dele, muito já vem com um olhar, né? Para você levantar ele com algum instrumento, de acordo com peso e tamanho. O 22 aqui, ó. Esquema de ligação, fechamento por 220, fechamento por 380 ali, ó. Que é o U e W, né? U, V, W por fechamento. Então, fechando dessa forma, você tem triângulo e da outra você tem estrela. Outra coisa, o tipo de graxa utilizado nos rolamentos, né? O 21. Então é Moil Polyrex EM. E assim vai, data de fabricação, a informação número 28, que está ali em cima, 3 de fevereiro de 2014, informação 29, o número de série. Aproveitando essa questão do número de série aí, pessoal, vocês conseguem determinar a idade de equipamentos aí pelo número de série? Alguém já tentou fazer isso? Já se atentou? Não. Não, ainda não, né? Isso é informação importante. Por exemplo, o número de série de um equipamento na nossa área, ele traz, assim, tem marcas que são mais chatas. Eu vou usar a que mais encontra, que a gente mais encontra, que era Springer, Carrier, Midea, né? Que hoje é tudo um só. Então, eles trazem na etiqueta deles o número de série. Os 4 primeiros números ali representam os 2 primeiros da semana e o terceiro e o quarto representam o ano de fabricação desse equipamento. Então é importante ali quando você tem um cliente que já está com a máquina dando canseira ali, ó, e tem 10 máquinas, tem uma chata ali, você vai ver a máquina está lá 2710. Então você sabe que foi feito na 27ª semana de 2010, nós já estamos em 2022. Então, assim, um equipamento split aí, se for usado comercialmente, né, que está rodando várias horas num dia, então 10 anos aí é um bom uso, né? Hoje os nossos inverters aí, o maior prazo de garantia são 10, né? Um dos colegas aí trouxe que a LG está dando 10 anos de garantia. Então, geralmente a garantia que o fabricante dá é o cálculo que ele faz prevendo a vida útil desse equipamento. Então, ali 10 anos, você conferiu o número de série, você fala, ó, esse número de série aqui indica que foi fabricado na semana tal, né? Na terceira semana do mês de julho, né? E pro ano de 2010. Então, sua máquina já tem 12 anos de fabricação, né? Aconselho você a realizar a troca. Então, essa informação é importante até para você se pautar e basear para fazer uma gestão de ativo, né? Para o seu cliente.
outra coisa, né? Ali que ele trouxe as informações, abreviações, né? Quilowatt aí, HP e CV, todo mundo tá careca de saber, né? Que são unidades de potência. Então, quilowatt a gente já trabalhou várias vezes, porque está no SI. O HP, que é horsepower, né? Ou CV, que é cavalo, eles têm a mesma, como fala aí, são muito parecidos, né? A, como fala, a conversão de um para outro é muito próxima, né? Questão bem pequena. Então, praticamente é o mesmo número, né? Então, quando ele falar cavalo ou HP, é a mesma potência, ou significa potência, assim como quilowatt, ou watt em si, né? Então, tem que fazer a conversão. RPM é rotações por minuto, a gente está falando do quantas vezes esse motor vai girar, né? O eixo vai girar em um minuto. O fator de serviço, né? Indica o acréscimo de potência que pode ser aplicado ao motor sem que ocorram danos. É como se fosse um fator de segurança. Ah, meu motor tá ali, esse é de um CV, e eu coloquei que ele gire, né? Ele gire não, ele exerça uma potência de 1,1 CV. Então a gente vai olhar no FS, que é o fator de serviço, quanto acima desse 1 CV ele suporta. O ISOL é o isolamento, né? Qual o tipo de isolamento para esse motor, que aí vai identificar qual temperatura ele suporta, né? Dependendo do tipo de aplicação aí, pode ser um fator crucial. Esse P sobre N é a corrente de partida em relação à corrente nominal, que os nossos motores, né? Sobe muito. E até outro ponto importante aí é a questão da seleção do disjuntor, né? Então, por isso que, não sei se já repararam, os nossos disjuntores, os equipamentos são sempre curva C. No decorrer da aula, eu creio que a gente vai conseguir chegar nos disjuntores. Então, aqui é a relação, né? Quanto a corrente de partida é acima, né? Quantas vezes acima da corrente nominal. E P, índice de proteção do motor. Tensão nominal, corrente, né? Nominal. O regime de operação desse motor, que aí é o S1, contínua sobrecarga constante, né? Esquema de, o triângulozinho aí, esquema de ligação triângulo. O Y, né, que é o estrela, esquema de ligação estrela, e o modelo, que é qual é o modelo de fabricação desse equipamento. Partindo agora para os nossos condutores elétricos, né? Outro ponto importante aí, para a constituição dos condutores, o alumínio e o cobre são os metais com maior utilização na sua fabricação. O cobre é frequentemente utilizado na fabricação de condutores elétricos, principalmente os condutores isolados, devido às suas características elétricas e mecânicas. O alumínio é empregado principalmente nas linhas de transmissão e ainda podem ser fabricados também com isolamento. Então vamos lá, hoje em dia isso aí, eu creio que até teve um problema aí que a Polícia Civil andou prendendo, que o pessoal estava falsificando cabos, né? Você comprava um cabo de 2,5, via só isolamento, não vinha cobre, né? Então a gente aprendeu já a dimensionar e na questão dos nossos condutores elétricos, os nossos equipamentos são sempre de cobre, né? Muito difícil você ver fabricado em alumínio. Ocorre. As experiências que a gente já teve foram ruins, né? Não tem boa durabilidade. Então já recebemos obras, né, que estava com alumínio e para prestar manutenção em menos de um ano, 22 equipamentos deram problema. Então a gente teve que refazer, né, a instalação elétrica de 22. A gente não fez a instalação, a gente só pegou para manutenir. E a gente aboliu, né, qualquer chance de utilizar condutor de alumínio. A gente utiliza só cobre. Infelizmente, né, semanas atrás aí eu ensinando um colega a usar o paquímetro, a gente pegou, né, uma marca diferente, ela tinha comprado uma bobina de condutor de cobre e ela estava fora da especificação. Então, hoje em dia tem que tomar bastante cuidado com o condutor, porque querendo ou não, se você compra ali 2,5 confiando no fabricante e vem algo menor, você corre o risco de ter um incêndio, né? E já tivemos vários casos aí, infelizmente. Então, esse aqui é um material que ou você confere sempre quando comprar, né? Que quando você não usou ainda, você não está correndo risco, você pode trocar na loja, ou você sempre vai em marcas confiáveis, né? Essas que têm mais renome no mercado, porque a chance deles tentarem ludibriar isso aí é menor. E aqui os nossos condutores, né? Um exemplo aqui mostrando a seção do condutor, o isolamento dele, né?
podem ser condutores aí cabo nu, mais difícil a gente ver, unipolar, né, que é o nosso flexível. Pode ser flexível, rígido, unipolar, mas como a gente tem flexível. Multipolar, bipolar aqui é mais difícil usar. E os multipolar, tripolar antigamente usava, né? Antigamente nem era tri, era o tetrapolar, né? A gente pegava um cabo, que são PP, né? Que são os multipolares aí. Todo mundo aí sabe o que é cabo PP? Sim. Sim, Cabo PP. professor. Beleza. O KPP é igual, é similar a esse multipolar, o tripolar aqui. São vários condutores dentro de um cabo só. É como se tivesse três dentro de um e ele tem um isolamento que une os três, né? Então, quando você corta, né, esse cabo, você tem três, como se fossem três condutores. Então, o que acontece? Antigamente, as nossas máquinas, né, a gente precisava de um PP de 4 vias, né, para fazer a ligação delas e hoje, não, na verdade a gente precisava de 3 vias, né? E hoje a gente precisa de 4 ou 5. As máquinas que são quente e frio já precisa de cabos PP de 5 vias. Se for a máquina só frio, né? As inverters são cabos de 4 vias, né? Os PPs. E aqui os nossos condutores, né? A gente fazendo a instalação lá, vou ter que puxar o ponto elétrico do quadro até a nossa tomada de uso específico lá para o ar-condicionado. Então vamos usar fase, né? Usar o vermelho, dependendo, você pode usar o preto também, né? Nas instalações monofásicas. Você utiliza o neutro, o azul, né? O azul já é convencional, esse azul clarinho aí, sempre utilize para neutro, né? Aqui ele já traz para o retorno preto ou amarelo, mas o retorno ele já está falando ali para a questão de acionamento de lâmpadas, né? Então, se você vai acionar a lâmpada, tem um retorno. Então, como nós não estamos trabalhando com lâmpadas, pode usar o preto também para fase, né? Vermelho ou preto, o azul para o neutro. E esse cabo verde e amarelo aí, né? É o terra para nossa proteção do nosso equipamento. O inverter hoje em dia tem uns aí que dá problema justamente por causa do aterramento, né? Então acaba que como ela tem um nível de automação muito maior, né, de controle dela, não funciona muito fora dos parâmetros, até para que ela dure mais, né, para que dê essa durabilidade que o fabricante promete, ele controla, né, várias entradas e saídas, e a questão do aterramento é uma delas, né, então é importante tê-lo, certo? Professor, Sim, o senhor falou que usa o paquímetro para medir fio, correto? sim, Mas na realidade, a medida de fio, ela é área, ela não é, porque o paquímetro ela mede diâmetro, né? é, mede extensão, é comprimento no caso, o paquímetro, né? Não, no caso eu medi a seção nominal do condutor com o isolamento. Porque E de vez aí, pode em quando falar. o pessoal chegava para comprar de fio, cabo de mim lá, o que acontecia? A gente falava que é 10 milímetros, 6 milímetros, né? Mas eles Uhum, não atentavam que era 10 milímetros quadrados, né? No caso, aí isso, seria área, no caso, não seria linear, né? O pessoal exato, confunde muito questão de linear e área, né? Que é uma coisa que não tem nada a ver. No caso, exatamente, pega um paquímetro, você vai medir o comprimento, né? No caso, mas não é uma medida precisa para saber que condutor é aquele, né? Porque antigamente, no caso, o pessoal tinha tipo uma rodinha de metal, até tô olhando na uhum, internet aqui, que tá calibre de fieira, de 0 uhum, a 36 milímetros. Essa, no caso, é uma rodinha que onde tem, no caso, uma abertura nela, onde você passava o fio, ver se ele dava aquele diâmetro ou não, né? certo. Porque É, às vezes, no caso, a pessoa vai e mede no paquímetro e manda o cliente, fala assim, não, pega lá um condutor lá dessa medida. Aí chega na loja, não tem essa medida, né? Aí vai confundir até o vendedor, né? exato. Então, quando pegar o paquímetro para descobrir a, qual é a bitola, né? Foi bem lembrado aí pelo Wellington. Você vai pegar esse valor que o paquímetro mediu, você vai pegar o diâmetro. Mas para calcular a área de uma seção circular, você precisa jogar o πr ao quadrado. Aí vamos entrar no algebrismo lá. Então você vai pegar esse diâmetro que você mediu com o paquímetro, vai dividir por 2
esse valor que você dividiu por 2, você vai elevar ao quadrado e depois você vai multiplicar por π. E aí sim você vai ter a bitola do seu condutor. Então tem que realizar todo esse algebrismo. O Wellington bem lembrou aí. É isso, né, Wellington? Correto. E também tem a questão de como mede o diâmetro, né? Aham. Em vez de ser o raio, seria o raio e a outra diâmetro. Pelo diâmetro também, né? Porque esse diâmetro é PR. É que no caso É, aí é a área, né? Pra você calcular a área do círculo. isso, é π vezes diâmetro dividido por 4, né, no caso. Tem vários. Ah, é, que para Calcular. usar o diâmetro direto, né? Dividido por É 4. que eu só lembro do PR ao quadrado desde a época da escola, lá de menininho, Wellington. Aí é mais fácil para minha memória lembrar, eu já uso essa. Aí às vezes eu tento fazer o algebrismo para lembrar, para facilitar com o diâmetro. Falo, não, melhor dividir esse diâmetro por 2 aqui e pegar o raio logo. Mas é isso, então só pegar o paquímetro e medir, você não tem a medida de área, você tem a medida do diâmetro, tem que realizar esse algebrismo, certo? Pessoal, não sei se vocês já tentaram também. Wellington, ficou, né? Ficou certinho a nossa conversa da área? Sim, correto. Creio que para o pessoal também. Outra coisa é o disjuntor, pessoal, que é uma proteção, né? Seccionadora. E esse disjuntor, o que que acontece? Vai chegar mais à frente, mas nas nossas máquinas é um fator bastante importante, né? Justamente o seguinte, eu já peguei muitas máquinas instaladas com disjuntores muito fora vamos falar, muito fora do que é o projeto. Um exemplo, você está ali com um equipamento que a corrente dele vai ser 12 e com um fator de segurança de 15% não chega a 16. Você vai lá e coloca um disjuntor 16. Tem cara que fala, pô, deu 12, vou colocar um de 32. O que acontece? Para um disjuntor desarmar, não é tão simples. Ah, passou a corrente e já desarma. Não é assim. Então, é muito importante que você tenha um valor próximo para quando a corrente subir e mantiver, né, nessa corrente alta, ele desarme. Porque você evita que seu equipamento desgaste. Eu já tive casos ali, eu vivi semana passada que a máquina estava desarmando. Falei, cara, tem uma corretiva, a gente tem que inspecionar e ver. Aí eu saí e no prédio tinha a manutenção predial separada, o cara foi lá e mandou trocar o disjuntor, né? Colocou um acima porque ele queria que a máquina rodasse, que é comum que o pessoal prende chuveiro com arame aí, né? Então o disjuntor é justamente para fazer a proteção. Ah, está atrapalhando funcionar. Não, o disjuntor não atrapalha a sua máquina funcionar. Sua máquina que teve algum problema pro disjuntor entrar. É lógico que se ele tiver dimensionado corretamente, né? Então, o disjuntor é um componente para proteção e segurança, mas devido à sua composição mecânica, proporciona o seccionamento de circuitos e também é utilizado como elemento para ligar e desligar, né? Então, ele tem o on e o off. Já vi algumas pessoas confundirem, né? Aqui nessa turma não vai ter, mas imaginando que o sentido que a chavezinha do disjuntor tá é o sentido que ele vai deixar passar a corrente. Então, se você colocar alimentando por cima, e a chave estiver nessa posição do preto, né? Ele acredita que vai estar desligado, porque você tem que movimentar ele para ficar igual ao vermelho para ele passar de cima para baixo. E não é isso. Se ele estiver para baixo, ele está desligado e para cima é ligado. Independente se alimentou ele por cima e a saída é por baixo, ou se a entrada é por baixo e a saída é por cima. Ele só tem duas posições: desligado, que é como está o vermelho, e ligado, como está o preto. É basicamente isso. Ele abre, ele deixa o contato espaçado quando ele está vermelho e ele fecha o contato quando ele está preto. Então, a função, né, é um substituto natural dos fusíveis que tem função parecida que é a proteção desse circuito. Mas o fusível não dá para você seccionar, né, ligar e desligar. E o disjuntor te dá essa vantagem. Outra coisa é que o disjuntor só desarma, né, quando ele chega num ponto com sobrecorrente ou questão térmica. E o fusível não, ele queima, né? Você tem que descartar ele e colocar outro. Então, esse já é um advento aí, hein, que foram melhorando, né? O disjuntor térmico funciona através da formação de uma lâmina bimetálica, que está aqui, ó, a laminazinha no cobre aí, né? Formato de cobre, então, deforma essa lâmina, ela vai aumentando, então, quando ocorre sobrecarga ou corrente elétrica,
Não, e a corrente elétrica nesse disjuntor é maior que a aceitável. A lâmina bimetálica se aquece por efeito Joule e começa a se deformar. Então, com isso, deforma num ponto que movimenta, né? Para abrir o contato e aí desarma o disjuntor. O térmico o disjuntor térmico é um ser. Calma aí, a vantagem do disjuntor térmico é ser um componente mecanicamente simples e robusto. Dessa maneira, né, é um componente relativamente barato. Em contrapartida, sua desvantagem é não possuir grande precisão de corrente no seccionamento e ser usado apenas para aquecimentos de longo prazo, não sendo possível seu uso para proteção contra curto-circuito. E o magnético já apresenta essa vantagem, né? Que é uma corrente elétrica que percorre um condutor elétrico, gera um campo magnético. Essa lei do eletromagnetismo nos permite dimensionar uma bobina, que quando atingida por uma fonte elétrica desloca um contato, seccionando assim um circuito. E esse é o princípio de funcionamento do disjuntor magnético. Esse efeito é instantâneo que garante uma incrível precisão nesse disjuntor. Então, se tiver um curto, o magnético desarma mais rápido. Tem uma bobininha aqui atrás, vocês estão vendo, está na cor de ouro aí, né? Ele vai gerando um campo e se chegar fora do padrão, ele movimenta essa travinha aqui que abre, que secciona o contato. E no outro aqui no térmico, né, a lâmina que vai dilatando, dilatando até que ela movimenta essa mola que secciona também o disjuntor. Do lado esquerdo, o térmico, do lado direito, o magnético. Com relação às curvas, né? Então, para cada tipo de carga, a gente tem uma curva. Então, a gente tem curva B, curva C, curva D. Alguém sabe por que não tem curva A? Não tem disjuntor curva A? Não. E não tem curva A porque A é a representação da corrente, né, do ampere. E aí ia confundir o pessoal na hora de realizar a compra. Por isso que tiraram que não tem disjuntor curva A, só tem curva B, curva C e curva D. Então, o que essas curvas representam, né? Para cada tipo de carga foi estipulado uma curva de ruptura para o disjuntor, e essas curvas foram separadas em categorias. A curva de ruptura de disjuntor é o tempo que esse disjuntor suporta uma corrente acima da corrente nominal, né? Então, se ela está acima, até certo tempo ele deixa, passa desse tempo ele secciona. Quando se tem um equipamento muito delicado, necessita-se que a interrupção do circuito, quando ocorre uma sobrecorrente, né, seja rápida. Equipamentos eletrônicos, se ele tiver uma sobrecorrente por muito tempo, ele vai danificar, né? Para que o equipamento não seja danificado, em compensação, na parte de um motor, que a corrente sobe muito, né, por um certo tempo até realizar a estabilização, a rampa, né, do torque dele de partida, ele sai da posição, né, ele está parado e do nada ele vai estar a 100%, a sua velocidade máxima tem um aumento de corrente grande. E aí, se for, por exemplo, um curva B, ele suporta por certo tempo. Se a corrente do motor ficar acima, mais que esse tempo vai ficar desarmando toda hora. Então, depende da instalação, se você tem um disjuntor curva B aí para um equipamento de ar-condicionado e ele está desarmando muito, você fez o cálculo de corrente, está certinho, é justamente que tem que trocar a curva do disjuntor. Então, curva B, né? A curva de ruptura B para um disjuntor estipula que sua corrente de ruptura esteja compreendida em 3, 5 vezes a corrente nominal. Então, se for um disjuntor de 10, né, a corrente pode atingir até 50 amperes. Então, disjuntores curva B são utilizados quando se espera um curto-circuito com baixa intensidade. Normalmente, cargas resistivas em residências, nas tomadas de uso comum, onde a demanda de corrente de partida do equipamento é baixa, né, mais para eletrônicos. Aqui um exemplo de um disjuntor, aqui ele é né, um disjuntor monopolar de 63 amperes. Então é ali, ó, B63 significa curva B, 63 amperes. Curva C, esse aqui já suporta uma corrente de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Se for um disjuntor de 10 amperes, ele vai suportar até 100 amperes. Então, são utilizados onde se espera um curto-circuito de intensidade média e onde a demanda de corrente de partida já é mediana. Normalmente cargas indutivas, motores, sistemas de comando, circuitos de iluminação em geral. Hoje em dia já não nem tanto mais com o advento do LED, né? E ligação de bobina. Aqui um disjuntor tripolar, né? C100. Então ele é curva C
para 100 amperes. Temos o curva D também, que aqui ele já suporta de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Selecionou um disjuntor para a curva D de 10 amperes, ele vai suportar até 200 amperes, né? Então, são utilizados, se espera um curto-circuito de intensidade alta, e onde a corrente de partida é muito acentuada, sendo utilizado em motores, né, de grande porte e transformadores também de grande porte. Aqui um disjuntor bipolar, né, D100, curva D, 100 amperes também. Então, além da corrente, né, mostrar a curva aqui para vocês, tem o tempo também. Então, segundo tem um tempo lá que ele suporta, de 3 a 5 por determinado tempo, curva B, depois o curva C e o curva D. Então tem as curvas de disparo. E outra coisa importante é a diferença, né, dos juntores aí, o, o padrão NEMA e padrão DIN, né? Instalações antigas, esses juntores na cor preta aí, a gente costumava falar que eles são caixa moldada, né? São do padrão NEMA. E tem os branquinhos, né? Normalmente são brancos hoje em dia, que são da norma DIN. Então, os trilhos são diferentes para encaixá-los, né? Se você precisar, tiver um quadro cheio de NEMA, para você encontrar um NEMA é mais caro, demanda mais, né? E o DIN, ele é mais barato e mais comum no nosso dia a dia. Certo, senhores? Nosso planejamento para a aula é hoje. Ficou alguma dúvida, podem ficar à vontade. Orivan falando, Orivan, não chegou seu áudio para mim. Da minha parte ficou top. Ficou top. Fábio, Lino, João, Cristiano, Wellington. Ok, tudo certo, professor. Fechado, nenhuma dúvida. Ok, tudo certo, professor. Não, show de bola. Então, hoje nós aprendemos bem aí motores, diferenças, falamos aí sobre algumas especificidades, falamos de disjuntor, falamos de condutor. Já tá todo mundo aí com a bagagem para levar para o dia a dia, certo? Certo, professor. Ah, fechado. Então, Irivan, levantou a mão, fica à vontade. Me tira uma dúvida. Sim. Um motor trifásico. A questão de fase invertida, ele rodar ao contrário e tal. Seria basicamente o seguinte: cada fase chega no momento, vamos supor, primeira fase chega, segunda, terceira. E a partir da hora que ele inverter, ele funciona errado. Na verdade, é como se ele tivesse uma sequência de fase para o funcionamento. Quem projetou ele vai entender que no borne X vai entrar uma, no borne Y outro, no borne Z outra, ou RST, o que tiver lá marcado, né? Uhum. Se você entra com uma fase diferente, o que acontece? O momento do campo eletromagnético vai girar no sentido contrário. Então, como essa questão do campo magnético é o contrário, o estator vai fazer o rotor girar ao contrário também. E aí você inverte. Mas isso é construtivo. Quem construiu o motor imaginou ele para funcionar numa sequência, entendeu? E seria como se uma chegasse depois da outra mesmo. Tem um ângulo de defasagem de 120 graus entre as fases, Eurivan. Então, a RST tem um ângulo de defasagem de 120 graus entre elas. Se fosse imaginar se fosse num círculo, num plano, né? Então, uma vai chegando depois da outra. E aí, se você inverte, ele gira ao contrário pela questão de quem construiu ele, imaginando uma sequência certinha das fases. E até um dispositivo de proteção para as máquinas maiores é um relé de sequência de fase, justamente para evitar que ele gire e fique girando ao contrário. Tem até algumas máquinas agora que na placa da condensadora já tem, né? Uma parte lá que é um sequenciador de fases. Exato. Relé, hoje em dia ele é falta e sequência de fase, né? Se faltar ou se inverter. Isso. Mas isso aí ele protege muito mais quando, por exemplo, não é muito comum, mas já presenciei poucas vezes a Enel muda um transformador e muda a sequência das fases que alimentava o prédio. Imagina, ninguém vai ver o seu compressor girando ao contrário o tempo inteiro, entendeu? E aí, esse é um fator importante, bem lembrado aí, Eurivan.
Então tem a sequência certinho para ele funcionar. Respondido? Sim, professor, show de bola. Show de bola, então. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar aí na plataforma, estou à disposição, tá bom? Agradecer a presença aí de todo mundo. Gostei hoje que todo mundo já foi mais participativo. Vamos adquirir o nosso ritmo de antes da virada de módulo. Combinado? Beleza, professor. Show de bola, pessoal. Agradecer a presença, bons estudos aí para todo mundo e até a nossa próxima web. Até, professor. Fica com Deus. Com Deus, hein? Tchau, tchau. Tchau.